Olá, crianças! Tudo bem? Bom dia! E aí, já tomou aquele café da manhã? Tá preparado para mais uma videoaula? E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho a respeito de um outro gênero textual. Vamos lá? Observe aí, por favor, e abra o seu módulo na página 74. Na página 74, traz para a gente uma informação muito importante que nos ajuda a identificar um texto quando ele traz alguma divulgação de conteúdo científico, ou seja, de novas descobertas da área das ciências. Atualmente, o conteúdo que tem aparecido para a gente, as atualizações da área da ciência, estão mais voltados para o novo vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, que é um vírus que já existia, mas que sofreu uma mutação e ele acabou ficando mais agressivo para o organismo do ser humano, ok? Então, no momento, é mais comum a gente encontrar informações a respeito desse vírus, ok? Mas a ciência ela vai trazer informações e artigos e textos científicos falando de uma infinidade de coisas, sobre plantas, sobre animais, sobre esses micro-organismos, sobre o vírus, sobre bactérias, enfim, todas as descobertas voltadas para a área das ciências, elas vão ser divulgadas em textos. Esses textos, eles são chamados de texto de divulgação científica. E é esse o nosso objeto de estudo no momento. Lá na página 74, traz para a gente uma imagem de algumas crianças fazendo leitura e observação desses textos, ok? Na página 76, traz aí algumas imagens e algumas informações que são muito interessantes. Diz assim: agora acompanhe a leitura de um texto de divulgação científica sobre a descoberta de uma nova espécie de sapo. Você imagina que existem sapos que ninguém conhecia? Como será que esses animais são? Onde foram descobertos? Então aí traz algumas perguntinhas, sobre o quê? Sobre essa nova espécie de sapo que teria aparecido, que foi descoberta por esses cientistas, por esses biólogos. Nova espécie de sapo é descoberta na América Latina. Pintinhas laranjas são a marca visual característica desse sapinho marrom dos Andes equatorianos, ou seja, traz aí a localização de onde esses sapinhos foram encontrados. Os Andes equatorianos é uma região na Cordilheira dos Andes, que fica no Equador, aqui na América do Sul, ok? E traz aí algumas imagens de como seria esse sapinho. Nós temos aí a imagem da letra A, letra B e letra C, tanto o sapinho em pé, quanto ele com a barriguinha para cima, para observar melhor cada uma das características físicas desse animalzinho, ok? Na página 77, continua o nosso texto e as observações desse animalzinho na natureza. Diz assim: uma nova espécie de sapo foi descoberta por pesquisadores da Universidade Católica do Equador. Este sapinho mora nas encostas de uma montanha dos Andes equatorianos. Ele tem pele marrom escura pontilhada na cor laranja. Confira o visual do sapinho nas fotos abaixo. E aí aparece todas as imagens desse sapinho, A visualização, a fotografia dele, tanto no meio natural dele, no meio ambiente, como a imagem exclusiva do bichinho, que traz aí como seria cada uma das características desse animal. As características de coloração, de manchas, pintas, e onde ficaria, essas localizações dessas manchas alaranjadas no sapinho, ok? Continuando o texto, página 78 diz assim: nas pesquisas, eles também demonstraram que anfíbios
é a classificação dos sapos no reino dos animais, né? As características físicas do sapo classifica ele como grupo dos anfíbios. Nós estaremos estudando esse conteúdo mais para frente, ok? Então, nas pesquisas, eles também demonstram que os anfíbios da Cordilheira del Cordón, região onde o sapinho de pintas laranjas foi encontrado, tem relações próximas com espécies andinas ou amazônicas. Outra questão importante sobre essa nova espécie é que ela apresenta uma estrutura grande e incomum em forma de garra, que se projeta na base do polegar, ou seja, na pontinha dos dedos, conforme a foto. Aí aparece a patinha do bicho abertinha, para fazer a observação dessa característica da pata desse sapinho, ok? Aí diz assim, esta estrutura poderia ser usada como defesa, segundo o que é dito pelos pesquisadores. O estudo foi publicado na revista Zookeys, ok? Então, aí vem trazendo algumas informações sobre uma espécie de sapo que foi encontrada. Diz o local onde foi encontrado e diz as características desse animal. E a partir daí, eles começam a fazer o quê? Um estudo, né, das formas desse animal de se defender diante de quê? Dos predadores da própria natureza. Quais seriam, né, as características que permitem a ele lutar pela sua sobrevivência no meio ambiente, ok? Com base nesse texto, você vai responder a atividade que está na página 79, né? Sempre que a gente observa um textinho, logo após vem uma atividade de quê? Interpretação de texto, que diz assim, na primeira pergunta, qual é a finalidade desse texto? Ora, esse texto científico, ele traz a prioridade dele, o objetivo dele, de fazer o quê? De informar sobre alguma coisa. Sobre que informação esse texto está trazendo, né? Então, a finalidade é trazer uma informação sobre o quê? 2. Onde esse texto foi publicado? Observe no final do texto, está trazendo lá o nomezinho da revista, onde o texto foi publicado, falando sobre essa nova espécie de sapo. Questão de número 3. A quem esse texto é dirigido? Para quem essa informação é trazida? Ok? Número 4. Converse com o colega para responder as questões. Letra A. Quem descobriu uma nova espécie de sapo? Você vai dizer lá. B. Onde os sapinhos moram? C. Como é a pele do sapinho ou as características que trazem a pele desse animalzinho? Página 80, dando seguimento ao exercício, questão de número 5. Observe as fotos dos sapinhos, o que elas mostram sobre esses animais. Observando as fotos, o que a gente pode observar do bichinho? O que é que ele possui? Se ele tem patas, se tem rabo, se tem chifre, se tem orelha, se não tem, você vai colocar todas essas informações na questão. 6º, de acordo com os pesquisadores, os sapinhos podem usar as garras para quê? Então, no final de cada dedinho, na pata do animal, ele tem a sua garrinha e essas garras são descritas para que necessidade, segundo os pesquisadores, e para que ele pode usar aquelas garrinhas, as patinhas, ok? Responda esse exercício aí, certo? Em casa, capriche, qualquer dúvida, volte na leitura do conteúdo, ok? Um beijo, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.